Marcelo, eu sempre quis produzir um podcast, né? É um plano que eu tenho para o futuro, só que eu estou muito atarefado, não estou conseguindo colocar isso em prática. Eu queria aproveitar que você veio aqui hoje, no nosso motoclube, para trocar uma ideia, porque até para passar para muita gente que eu conheço e que eu não tenho tempo, não estou tendo tempo de levar você na casa dessas pessoas, eu queria trocar uma ideia com você para saber quais são os seus planos, né? E projetos para que faça diferença, né? Aqui em São Gonçalo, porque é uma cidade com uma população enorme, nós somos 1.100.000 habitantes, a gente vê aqui ainda o assistencialismo reinando, e a gente queria pensar em algo diferente, algo que fosse diferente, que realmente as pessoas comprassem uma boa ideia e essa boa ideia ser colocada em prática. Então, bom, em primeiro lugar, eu tenho que apresentar ele, né? Esse aqui é Marcelo Castro, é meu amigo. A gente está fazendo esse bate-papo aqui porque ele é meu amigo. Eu nunca coloquei a cara assim para defender político frente a frente, com franqueza. Já apoiei algumas pessoas, mas superficialmente o Marcelo eu estou apoiando de verdade, porque é um cara que inclusive frequenta a minha casa e eu confio em você. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Marcelo, cara, quando que surgiu na sua cabeça assim, a vontade de trabalhar com política? Porque o negócio é punk, cara. É verdade. Maravilha. Primeiro, me sinto muito honrado de estar estreando esse trabalho maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E eu sou Marcelo, agradeço aí as suas considerações, Edris. Surgiu na minha cabeça em 2011, quando eu eu mudei o rumo da minha vida, eu mudei o curso da minha vida, e buscando mais conhecimento na internet, eu passei a ter conhecimento de um projeto de lei chamado PL 122. Esse projeto de lei afetava diretamente até a vida dos nossos filhos. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar pela política. E esse projeto falava de quê? Falava sobre a interferência de um grupo político chamado LGBT na sociedade. Ou seja, se você tem um comércio e se você demitir essa pessoa, e se essa pessoa for homossexual e ela falar que ela foi demitida por ser homossexual, você vai responder por crime de homofobia. Ou seja, ficaríamos amarrados. Você pode ler lá, isso tem na internet, vai abrir, você vai ver. Ou seja, era uma bengala de apoio para um grupo político fazer o que quer. Ou seja, hoje eles estão querendo adentrar no banheiro das mulheres sem autorização delas e dizendo que é um direito deles. Ou seja, as coisas se invertendo. Então, esse PL 122 tem várias coisas no bojo disso, mas traz isso como uma grande bengala. Despertou, então, em você foi realmente essa pauta, vamos chamar de pauta LGBT, né? Foi. Cara, realmente isso é assustador. O que um cara pode se sentir no direito de entrar no banheiro de menina, às vezes está lá sua filha, uma menina, e ter que dividir o banheiro com um homem, cara, porque os caras são homens, biologicamente. Sim. Eles são homens. Sim, na maioria das vezes, o homossexual, ele quer ter sua vida, quer ser feliz, tem todo o direito de fazer isso, mas o grupo político LGBT, vale ressaltar, ele quer causar. Ele vem para dividir mesmo, ele quer separar. Falar em dividir, você acredita que realmente que esse grupo, assim como outros grupos, né, que são chamados de minoria, estão sendo incentivados justamente... o sistema divide a população em grupos e esses grupos, se sentindo inferiores, né, acabam comprando essa causa, mais ou menos isso? Eles formam militância, né? Até as universidades estão fazendo isso. Coloca o preto contra o branco, o pobre contra o rico, o homossexual contra o hétero.
Então, aí já é uma divisão. A mulher contra o homem, que é a feminista, né? Não ganhou nada para a mulher, apenas insere uma ideia de odiar a figura masculina. E isso são pautas da esquerda, né? Da esquerda. Isso aí que me motivou, né, a preocupação, porque isso tudo vem num bojo. Ideologia de gênero, cartilha nas escolas, para colocar isso na cabeça das crianças. Isso me despertou o interesse de proteger a minha casa, a minha família. Aí quando você se viu, já estava totalmente envolvido, né? Já estava totalmente envolvido. E hoje você quer ser vereador para lutar contra Exatamente. essas armadilhas do sistema. Exatamente. Eu comecei promovendo matérias na internet. Depois que isso me despertou, eu senti desejo de despertar outras pessoas. Falar em despertar, você é cristão, né, Marcelo? Eu sou cristão. Esse foi o meu mudar de vida. Em 2011 eu me converti, mudei o rumo da minha vida e a partir dali, eu buscando conhecimento, foi até um pastor que estava falando sobre isso, que era prejudicial à família. Você hoje vê a família sob ataque? Ah, muito, muito. A família, o que a esquerda mais ataca é a família. O que eles querem mais desestruturar é a família. Eu não era um pensador, né? Comecei a pensar politicamente agora, recentemente, né? Eu acho que a maioria do brasileiro estava dormindo, estava deitado em berço esplêndido, enquanto eles faziam tudo que faziam. Então eu escutei num podcast, eu gosto tanto de podcast, eu escutei o entrevistado contando que isso já vem sendo colocado na nossa mente há muito tempo, mas agora que a gente despertou, desde as novelas da Globo, mostrando um padre pedófilo, um pastor que trai a esposa, que nessas novelas, Roque Santeiro foi uma novela que deteriorou muito a imagem do padre e do pastor. Sim. Então acho que isso já vinha, né, de muito tempo, é uma construção. E a gente está acordando agora, cara, a maioria das pessoas. Né? É uma construção, porque assim, tudo que você viveu, você guarda na sua mente. Né? Você tem ali, por exemplo, uma música que você não ouve ela há 20 anos, mas se você ouviu ela muito há 20 anos atrás, se ela tocar agora, você vai lembrar, que ela está armazenada na sua cabeça. Mensagens, né? Isso aí, e aquilo ali, todos os dias, plantando na nossa cabeça, é um exemplo. O marido que trai a mulher, quando essa mulher chega no seu local de trabalho e conhece uma outra pessoa, aquele programa fazia a gente sentir tanta raiva daquele marido, a gente começa a desejar que a mulher dele traia ele com outra pessoa, ou seja, aquele cara é um vacilão. Porém, eles estão nos dando um bom motivo para poder concordar com a traição. Os heróis da novela geralmente são galãs e pegadores. Exatamente. Né? Aí talvez o homem casado com a mente, né, fraca, ele vê naquilo, pô, isso na televisão é como se fosse uma escolha, ele acaba levando isso para a vida dele achando normal. Né? Artistas casando e separando rapidamente, filmes de que o bandido é o mocinho, como Velozes e Furiosos, La Casa de Papel, a gente passa a torcer para que o bandido consiga concluir o roubo, o furto. Eu torci para os bandidos na Casa de Papel. Isso aí. É mole, cara. Como é que eles influenciam a gente? Cara, mas o vereador, eu acho que ele é o primeiro degrau na política, né? Como vereador, você poderia, por São Gonçalo, ajudar a gente nessas pautas que parecem ser umas pautas internacionais. Sim. Como o vereador pode ajudar de alguma forma nisso? Então, o vereador é a eleição mais difícil e a mais importante, porque ele está diretamente com a população. O deputado federal está em Brasília, o deputado estadual está na Leste e não consegue estar. Agora, o vereador, ele está ali diretamente ligado com a população. Eu vou dar um exemplo. Na escola, eu não consigo mudar o livro didático do MEC. Eu não consigo, é uma pauta nacional que vai dar muito trabalho. Mas eu consigo colocar lá dentro palestras, ao invés de colocar
o cavalo manco que o Eduardo Paz estava colocando lá. Já é cavalo taradão, né? Já é um combate, né? Entendeu? Então ali a gente não vai ensinar um cavalo taradão. A gente vai ensinar ali pautas do cunho de educação, pauta de cunho, empreendedorismo, sabe? Isso, como vereador, você acha que consegue trazer palestras, eventos em sábados. Falando em escola, né, a gente vê que os alunos, o ensino do Brasil, quando é colocado, quando é posto à prova, ele está lá embaixo, né, atrás de países muito menos desenvolvidos que o nosso. E é o quarto que mais investe. A gente investe para cá. Aí tem a questão das escolas cívico-militares, que é onde estão as melhores notas, onde quem se destaca no Brasil estão nessas escolas. Aí quando vem a ideia de colocar uma escola cívico-militar, por exemplo, na nossa cidade, houve resistência. Aí nessa questão, o vereador também pode atuar e... Ele pode, municipal ele pode. Ele pode intervir, ele pode brigar, ele pode chamar atenção, ele pode. Ele não consegue fazer nada sozinho, mas ele consegue brigar, e se ele conseguir atrair a atenção da população, porque o político ele tem medo do povo. Se chamou muita atenção, ele vai querer concordar com aquilo ali. Então ele consegue trabalhar, chamar atenção naquilo ali, para que aquilo ali, por exemplo, uma pauta... Ele põe luz, né? Ele põe luz, entendeu? Uma pauta se vier, uma pauta de ideologia de gênero no livro didático. Qualquer um pode passar direto aquele livro e não querer nem ver, mas a gente vai abrir o livro, vai ver se tem alguma pauta ali de indução, conforme tinha, né, a ideologia de gênero, e a gente vai condenar, vai acusar e vai correr atrás, que é o trabalho a começar a ser feito. Rapaz, isso aí então já mostrou que o vereador ele tem poder para isso. Mas aqui a gente percebe ainda o povo gonçalense, ele ainda está muito amarrado naquela questão do assistencialismo. A gente até entende, o povo carente de tudo. Aí chega alguém lá, véspera de eleição, e passa um asfalto numa rua que penava há décadas. Aí o eleitor ele acaba se sentindo refém, em obrigação com aquele cara que foi lá só naquela época para fazer aquilo por ele. E como combater isso, cara? Então, a Bíblia fala sobre o lobo na pele de um cordeiro. Eu vou mostrar isso na prática. A pessoa fica grata a quem está prejudicando ela, mas ela mesma não sabe. E ela fica feliz com aquela própria pessoa. É a síndrome de Estocolmo, né? Exatamente. Por exemplo, você vai no médico, você não consegue uma cirurgia, você não consegue um atendimento. Porém, se você beijar a mão de um vereador, aí você consegue. É o criar dificuldade para poder solucionar. Aí... eles estão, o que deveria fiscalizar está monopolizando aquilo ali e tem dificuldade para qualquer um conseguir, mas através dessa pessoa consegue. Aí a pessoa que estava ali penando, precisando de uma cirurgia, acaba se sentindo obrigada a votar naquele cara que fica grato, que levou. Ficou grato àquela pessoa, mas é ela que está chamando. Cara, mas como colocar isso na cabeça das pessoas, Marcelo? Conhecimento. É o encontro conservador que a gente faz. Foi aonde eu conheci você. Exatamente. Eu conheci Marcelo através do meu primo, Ronaldo, que ele chama de Néstor. Me chamou para uma conversa sobre política e eu fui para agradar o meu primo. E lá eu conheci o Marcelo, lá eu conheci o Rafael Satie, lá eu conheci muita gente que, assim, abriu a minha cabeça para política, coisa que eu rejeitava tanto. É aquilo, né? Quem não gosta de política é governado por quem gosta de política. Quem gosta, exatamente. Até por isso hoje eu estou batendo esse papo com você, querendo me aprofundar ainda mais, né, aproveitando seus conhecimentos que já estão há mais tempo do que eu nessa guerra aí, aproveitar para aprender mais e passar para essas pessoas que eu falei que eu não terei tempo de levar você até eles para que possa te ouvir. Marcelo, tem uma pesquisa que fala que o vereador ele consegue se reeleger em 53%. Vamos botar 50%. De cada 10, 5 se reelegem. E isso vai aumentando. De deputado, prefeito, governador,
presidente, por exemplo, passa de 80%. Ou seja, quem tem a máquina pública, Exato. tem a máquina na mão, faz esses assistencialismos que você está contando para a gente, amarra o povo e se reelege. Cara, mais uma pergunta desafiadora. Como você vai vencer isso? Então, eu busquei parcerias, eu busquei me aliançar com pessoas, porque a política, todo mundo sabe disso, é um caminho espinhoso. Então, eu decidi me aliançar com um deputado federal e um deputado estadual. Pode falar? Não? Pode, que é o Alan Lopes e o Luiz Lima. Luiz Lima é deputado federal, ele é até do esporte, e o Alan Lopes é deputado estadual, que é da Comissão de Educação. Os caras maravilhosos. São dois perfis fiscalizador. Então, ou seja, eu estou amparado por um deputado federal, eu estou amparado por um deputado estadual e as minhas fiscalizações vão ter voz. Eles não vão conseguir abafar o Marcelo Castro aqui. Vão fechar a porta para mim. Tudo bem, eu consigo emenda com o deputado federal. E qualquer um consegue ir até um deputado federal e pedir emenda. Primeiro, precisa ser de confiança, porque o cara não vai botar dinheiro na mão de qualquer um. E segundo, tem que ter conhecimento, porque tem muita gente aí que não tem nem conhecimento, não tem competência para estar lá. Apenas é muito conhecido ou caiu dentro da prefeitura, foi colocado em um posto que pode atender muitas pessoas, ficou conhecido, se candidatou e ganhou. Agora, conhecimento para fazer algo, não tem. E não é feito. O que é feito? É feito o cara trocar a lâmpada, é o cara ir lá dar o cimento ou asfaltar a rua, cortar uma árvore, arrumar o exame, que é aquele monopólio. Agora, o cara ter conhecimento, por exemplo, se o ônibus atrasa aí na rua, o vereador pode cobrar, porque está prestando um serviço público. O vereador tem autonomia, não pode passar de 1 em 1 hora. O cara pode ir lá e pode cobrar. O ônibus não pode andar sem ar-condicionado. É lei, é proibido o ônibus andar sem ar-condicionado. Mas ninguém vê isso. São quantas cadeiras em São Gonçalo? 27 cadeiras. 27. E nesses 27 parlamentares, existe esse racha de esquerda e direita? Ou em São Gonçalo todo mundo também no oba-oba e vai para onde a onda leva? Está começando. Está começando a ter... tanto da população quanto de parlamentares. Está começando agora e eles estão implantando essa ideia. Na verdade, eu entendo que a maioria, por natureza, já é conservador, mas a esquerda, militância, ela forma um cara de esquerda implantando outras ideias na cabeça daquela pessoa. Às vezes ela tem todo o perfil conservador, mas as falácias fictícias da esquerda, eles conseguem convencer o cara, porque a palavra é muito convincente mesmo. Eu tinha um vereador que eu votava um dia, eu escutei ele falar algo sobre lutar contra o capitalismo. Aquilo me assustou, cara. Como é que você chegou a lutar contra o capitalismo, rapaz? Que é o quê? Comunismo? Se não é capitalismo, é comunismo, socialismo. Né? Exatamente. Como você vê o comunismo, né? O socialismo, como eu dizia Olavo de Carvalho, é a porta de entrada do comunismo. Como você vê o comunismo em si? Deu certo em algum lugar? Não. Não existe registro do comunismo ter dado certo, e eles mesmos falam isso, e por isso a gente pode falar que é uma utopia. A teoria é linda e convincente. Eles querem igualdade para todos, mas vão igualar por baixo. Eles não querem trazer o de baixo para cima. São uns mais iguais que os outros. Quer trazer o de cima para baixo. Por exemplo, a China é comunista. Ela é comunista para o povo e capitalista para o governo, porque toda empresa é uma estatal. Te assusta essa mensagem de hoje? Todo mundo ficou sabendo essa notícia de hoje que o Alexandre de Moraes está banindo o X, né, o antigo Twitter, o X, aqui do Brasil. Isso aí, como você vê isso, cara? Então, Edris, eu entendo que a gente já estava nesse curso, né? Já estava nesse caminho. Não me assusta tanto, porque eu já sabia que a gente estava nesse rumo, que o Brasil já está vivendo uma ditadura do judiciário.
A gente vê um homem decidindo tudo, fabricando provas, tendo um gabinete do ódio. Tudo que ele acusa, ele faz. Típico de comunista. Tudo que ele acusa, ele faz. E não tem ninguém para parar ele, e isso está potencializando ele. Então a gente espera, ele é capaz de tudo. O filho dele agrediu uma outra pessoa e ele falou que a outra pessoa agrediu o filho dele, bloqueou as imagens. Ele inverte tudo. E ele inverte tudo. Certo ou errado, é o homem que está invertendo os valores. Né? Sim, mas toda a ditadura tem um fim. Mussolini acabou. O Adolfo Hitler acabou. E essa vai acabar também. E eu creio que está chegando. E você vê além de você acha que a gente consegue colocar esse ano que vem, né, na prefeitura, gente como você, que eu conheço, gente boa, com boas ideias, com boas intenções, que não está ali para ser servido, está ali para servir. Você tem esperança que a gente consiga são 27, né? São 27. Pelo menos a metade, cara. O que precisa da população acordar. Pessoas boas se candidatando tem. Porém, essas pessoas não têm grana para comprar todo mundo. Você já se sentiu assim, rotulado? Porra, quer entrar, já quer roubar. Mais um. Diversas vezes. Já se sentiu assim? Diversas vezes. Já foi recebido assim? Muitas vezes. E como é que é essa luta, cara? Eu já sei que eu vou enfrentar isso. Foi uma coisa que eu decidi e que eu estou preparado para enfrentar. Eu abstraio. Sua esposa está contigo? Minha esposa está 100% comigo. Minha esposa me apoia, minha esposa me ajuda, minha esposa sustenta o tempo que eu não estou em casa. Você deve estar bem ausente, né? Estou muito ausente. Ela sustenta lá até o fim. A minha esposa Sem a minha esposa eu não conseguia, não. Ela é a base, ela é a tua base? Ela é minha base, ela é minha raiz, ela é minha força. Ela é uma mulher virtuosa. Essa mulher é uma bênção, presente de Deus na minha vida. E você concorda que esse exemplo está faltando, né? Estão incentivando o contrário, né? Sim. Porque por exemplo, o que as feministas ensinam, quando fala de submissão, parece que você botou um arame farpado no ouvido da mulher, porque elas enxergam, porque foi passada uma visão para ela que a submissão é a mulher ser maltratada por um carrasco. E a submissão não é essa, não é isso. Entendeu? A mulher deve ser submissa ao marido, porém o marido deve amar sua esposa a ponto de dar sua vida por ela. Isso é uma citação bíblica. É uma citação bíblica. O marido, por exemplo, nós devemos amar a nossa esposa a ponto de dar nossa vida por ela. Então, assim, o que é mais forte? Ser submissa a um homem que vai estar à sua frente e vai fazer de tudo, podendo dar a vida dele por você? Ou, se você escolher uma pessoa que não faz isso, aí o problema já é um problema diferente, né? Porque não é o homem. Porque tem homem que não é homem mesmo, é um pilantra, um cafajeste. Mas os moldes da Bíblia não fala para a mulher ser submissa e aceitar qualquer tipo de coisa. Mas fala para a mulher ser submissa e o marido amar ela a ponto de dar sua própria vida por ela. Você se sente preparado para resistir todas as tentações que vão vir? 100%. Acredito que vão chegar para você e falar assim, ó, toma aqui, vota nisso. 100%. Você acredita que você está preparado? Tenho certeza disso. Já fazem isso em questão até para me mudar de lado, mudar de alianças. Já tem proposta? Sim, para mim. Eu tenho uma aliança com o Edris. Aí o Eduardo fala assim, cara, você tem uma aliança com o Edris, faz uma aliança comigo, eu posso te proporcionar mais e a gente pode fazer um trabalho mais assim, porque você tem o que eu preciso e tal. Mas eu já dei minha palavra para o Edris, então é o Edris. Mas muitas pessoas não estão preparadas, não sabem a sua identidade, não conhecem a sua identidade. A minha identidade não está no dinheiro, a minha identidade não está no poder. A minha identidade está em quem eu sou. Marcelo,
muitos vereadores foram assassinados na nossa cidade. Você está pronto para fiscalizar e peitar esse sistema? É um risco que eu vou correr. E quem você confia para te garantir isso? Você não tem dinheiro, você não é polícia, você não sabe dar tiro. Deus. É óbvio que eu não vou ser uma pessoa que vou andar de qualquer maneira, que eu vou andar sem segurança, não vou de maneira nenhuma. Eu vou tirar o meu CAC, eu vou andar armado, eu vou andar com segurança, é óbvio. Você vai cuidar de ter o seu direito de defesa. Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu sou a favor do porte e da posse de arma. Sou cristão e sou a favor da liberdade de defesa. O Estado não tem competência para poder dar todo o suporte na saúde. Aí a gente vai lá, paga um plano de saúde para poder ter uma saúde. O Estado não tem competência para dar educação. E a gente vai lá, paga uma escola particular para os nossos filhos. O Estado não tem competência para trazer segurança. Eu não posso me defender? É óbvio que eu posso me defender. Marcelo, só um instantinho que eu vou falar com o Eduardo. Como eu não sei como está essa memória, dá uma olhada se está fluindo aí direitinho. Está rodando? Beleza, então vamos continuar. Então é isso, Marcelo. Eu estou vendo que você é um cara de convicção, é um cara que é temente a Deus, é um cara que ama a sua família, e nós temos hoje aí uma ameaça, né? Se a pesquisa estiver correta, é só uma leve ameaça, mas tem um candidato de esquerda genuíno querendo entrar em São Gonçalo. Sim. Você acha que o Capitão Nelson, que para mim é a melhor gestão, eu não conheci Lavoura, dizem que foi o melhor prefeito que São Gonçalo já teve, Joaquim Lavoura. Mas desde que eu passei a entender um pouco das coisas, o Capitão Nelson foi o melhor prefeito que essa cidade já teve. Corre um risco do sistema, por meio de assistencialismo, colocar esse candidato de esquerda, que eu não quero nem falar o nome para não dar ibope, sim, e ele vencer essa eleição aqui. Não tem a menor chance dele ganhar. Ele pode comprar a quantidade de pessoas que ele vai tentar ou quer tentar comprar. Ele não existe a melhor, porque justamente pelo que você falou, em São Gonçalo não teve uma gestão tão boa quanto a gestão do Capitão Nelson. Na época de Joaquim Lavoura, São Gonçalo era bem menor. São Gonçalo não era o São Gonçalo de hoje. Então ele tinha máquina, pegava as máquinas dele, levava para a rua, começava a fazer as coisas. Agora São Gonçalo é uma cidade grande, certo? Então, a proporcionalidade da cidade, a cidade que a gente tem hoje, com o recurso que a gente tem hoje, foi um trabalho espetacular. A parceria que foi feita com o governo, o Estado, para trazer recurso, caiu como uma luva. Então, assim, com boas ideias e boa vontade, dá para fazer. Isso é uma prova. Não faz quem tem outras intenções. Então, essa gestão está agradando muito o gonçalense, e eu não creio que o gonçalense vai trocar uma ótima gestão por R$100 em um dia. Eu acredito que não. E o dia a dia? O dia a dia do vereador. Ele chega cedo lá para começar o seu trabalho, chega no seu gabinete. Explica para as pessoas que ainda não se dedicaram a entender a política. Acredito que a gente vai falar para muita gente. Talvez o que a gente vai falar aqui, você está cansado de saber, mas para algumas pessoas vai ser uma novidade. Qual é a função do vereador? O que ele faz efetivamente? Ele asfalta a rua? Não. Ele gerencia postos de saúde, escolas? É o dever dele tomar conta disso? Não. O que faz um vereador? Qual o dia a dia do vereador? Quais as suas funções? A principal função de um vereador é fiscalizar, ou seja, foi colocado ou comprado 5 quilômetros de asfaltos com 10 centímetros.
Só que o vereador foi lá fiscalizar, isso é apenas um exemplo, só tem 5, não tem 10. Cadê os outros 5? Aí tem roubo, desvio. Não tem 5 quilômetros, só tem 3. Cadê os outros 2 quilômetros? E vocês, vereadores, já estão te colocando lá dentro. Vocês têm acesso aos contratos. Tem que pedir requerimento de tudo. Mas se você não tiver interesse, você não faz. Os contratos não vão vir para vocês analisarem. Você tem que ir lá buscar. Tem que ir lá buscar. Se o cara tem conhecimento, ele não vai nem saber como fazer um requerimento, ele não vai nem saber pedir. Porque ele não tem conhecimento. Então, o vereador ele fiscaliza, né? Ele também discute, sim, leis para o município, mas isso é dos menores. Por quê? Porque nunca vai ultrapassar uma lei federal, nunca vai ultrapassar uma lei estadual. Sempre será uma lei municipal. Tem gente que divulga muitas leis e às vezes, eu acho que já tem lei pra caramba, basta fazer cumprir. Chega um cara lá para dizer que trabalhou, cria leis que às vezes, algumas leis que eu acho loucura, a lei do canudinho, a lei que houve isso foi em âmbito nacional, daquele kit de primeiros socorros, já teve leis aqui loucas demais que a gente teve que se enquadrar, né? Então acho que tem muita gente que vai para lá e fica inventando leis. Tem leis esdrúxulas para dizer que fez alguma coisa. Tem leis que são inventadas para arrumar dinheiro. Os caras vão lá, pagam deputados para aprovar. Exemplo, aquele extintor de carro. Naquela época, não sei se foi em 2016, teve que trocar tudo. E empresários foram lá, investiram, todo mundo começou a trocar. Daqui a pouquinho, não precisa mais não. Ou seja, não tinha necessidade, mas eles quiseram trocar para fomentar, para eles venderem, né? Para poder multar. Ou seja, não foi para frente, mas muita gente tomou prejuízo de uma coisa que não tinha pé nem cabeça. Não era nada efetivo. Vamos voltar aqui para São Gonçalo. Nessa sua caminhada, cara, o que você tem percebido? Que a nossa cidade é muito carente e tem muita pressa de mudar. Uma coisa que você imagina assim que precisava mudar logo. Você, sendo vereador, vai apoiar o prefeito a fazer o que tem que ser feito. O que você, nessa sua caminhada, tem analisado na nossa cidade que você vê assim, que está gritando para mudar? Perfeito. Eu sou pai de 3 filhos. Um é atípico, né? Eu tenho um filho atípico. E as crianças hoje, na maioria das vezes, não são aceitas. A criança típica não é aceita nas escolas, pelo fato de ser uma criança típica. Ou seja, a escola não aceita uma criança típica porque a escola não está preparada. O atípico você fala casos como autismo, hiperatividade. Isso. Essas coisas. Exatamente. Que precisa de uma atenção maior. Precisa de uma atenção, é uma realidade que a gente vive hoje, mas não tem ninguém. Tem um monte que bota um emblemazinho, um símbolozinho, mas não tem um pensamento voltado para fazer nada por aquilo ali. Mudar sala de aula para receber as crianças atípicas, né? Eu acredito que tem que ter uma sala de aula para elas, porque a criança é bagunceira por natureza. E aí, o cara, quando tem a criança típica, para quem não conhece, muito barulho para um autista atrapalha ele fica nervoso. E como é que você vai botar 100% aquelas crianças quietas o tempo todo? Não dá. Então, essas crianças acabam atrapalhando uma criança típica, uma criança autista. Então, é necessário ter uma sala separada para ela, é necessário a sala de aula estar preparada, é necessário ter um facilitador que seja competente, que entenda do assunto para poder instruir, para que verdadeiramente aquela criança aprenda. Eu acho que esse tema tem que ser tratado com muita atenção. Porque a minha irmã, por exemplo, ela é professora, e na sala de aula dela tem 6 crianças com esse... Tem facilitador? Tem 6 para cada uma. Aí tem 6 facilitadores. Um para cada criança. E a minha irmã se vê com aquele monte de adulto dentro de sala de aula, aquilo acaba mudando a rotina dela. Sim. A gente não pode
excluir as crianças da escola. Não. Quando bota várias numa sala só, existe esse problema que eu estou te falando, vários adultos dentro de uma sala de aula, onde era para ter só criança. Então é algo para se pensar numa solução que não machuque, não ofenda, não discrimine. Exatamente. Tem que botar eles numa outra sala, porque aí eles vão ter uma atenção maior, sem atrapalhar também as outras crianças. Entendeu? Os pais também precisam aprender a lidar com a criança atípica. Porque muitos pais, uns não aceitam, outros nem sabem, e outros não sabem lidar, sabe? Acha que é frescura. Então é preciso ter até aulas didáticas para poder, Especialização no termo. para eles poderem saber em questão. Eles são seletivos com o alimento, como fazer eles comerem os alimentos, né, de maneira gradativa. É possível, é necessário e é possível fazer isso. Então, é uma das coisas que é urgente, é uma realidade, mas não tem ninguém que pense nisso ainda. Segundo ponto, São Gonçalo não tem estacionamento de rua. E é uma coisa simples de fazer. Vai gastar, sabe o quê? Tinta. E essa tinta vai ser voltada no mesmo mês, com o recurso que aquilo ali vai trazer de volta. Eu participei de algumas reuniões do plano de mobilidade urbana e eu vi que o projeto é tirar os carros das ruas para que o pedestre... É como se fosse um passeio público, bonito, né? Aquelas cidades, modelos que a gente vê na Europa. Mas aí, aqui a gente mora, a nossa cidade não tem essa realidade. Para você chegar daqui do Mutuá até o centro de São Gonçalo, você vai subir e descer degrau, porque as calçadas não são niveladas. Ônibus não tem toda hora, não te dá o conforto que você precisa. E nem o custo é tão barato ao ponto que te facilite. Onde eu quero chegar? Se nós tivéssemos um transporte público que nos levasse com conforto até o centro da cidade para resolver as nossas coisas e voltar, ótimo. A gente ia aderir a essa expulsão dos carros da cidade. Mas não é assim, cara. Não. Então, enquanto isso não acontece, o que eu estou vendo é tirando os estacionamentos, todo mundo sendo multado, tendo carro rebocado. Você precisa ir no centro, tem que entrar num ônibus. Por exemplo, o Edris vai sair do Mutuá para ir lá em Alcântara, nos condomínios lá em Alcântara. Vamos colocar aqui um Parque das Águas. Você tem carro, você tem moto. Aí você vai andar daqui para você poder pegar o ônibus que passa lá, você vai ter que andar até lá fora. Atravessar São Miguel? Atravessar São Miguel lá fora. Aí você vai pegar o ônibus, vai descer lá no Carrefour, depois vai andando lá para o Parque das Águas, você tendo carro, você tendo moto. Aí você chega lá, não pode entrar com o carro lá dentro do condomínio. O que você vai fazer? Você vai deixar o seu carro aonde? Aí você deixa o carro lá fora, você é multado, vem um reboque e leva o seu carro. Então há uma necessidade, não é um capricho. Então a gente chegou num ponto que, sem querer, sem ter programado isso aí, você chegou num ponto que é, para mim, uma das grandes deficiências da nossa cidade. Sim. Eu treino na academia, lá no Rodo, e é complicado para eu estacionar. O único estacionamento que fica aberto até tarde, disputando os carros vaga para entrar ali. E na rua você não pode botar porque você é multado. Exatamente. Então, tem que se pensar, né? Tem que se pensar nisso daí. Porque a gente precisa se locomover, a gente precisa, às vezes, ir no aniversário, num centro da cidade, não tem onde deixar o carro, sem ser multado ou revocado. Você é de onde, Marcelo? Qual o bairro de Eu sou nascido e criado no Boaçu, São Gonçalo. Lá na Praça do Rosa, atrás da antiga garagem da Mauá. Lá atrás, lá perto da BR, lá. Eu sou nascido e criado lá dentro. E o povo lá está contigo? O povo lá, uma grande parte está comigo. Não todos, porque existe uma situação em nossa cidade, acho que no Rio de Janeiro inteiro, que para você entrar num lugar, você precisa da bênção de alguém. E eu não compactuo com essa bênção, nem peço essa bênção. Então, aqueles que me conhecem,
estão comigo, mas eu não posso me apresentar mais daqueles que me conhecem, além daqueles que me conhecem, que tem que ter a bênção. É mais uma situação complicada, né? É uma situação complicada que favorece quem é corrupto, que paga a esse tipo de gente, pode fazer livremente campanha. Quem não paga e não compactua, então já é uma ideia. Se essa pessoa está dentro de um local assim, é porque ela pagou alguém para estar ali. Então ela tem aliança com esse tipo de pessoa. E se ela tem aliança com esse tipo de pessoa, não tem como sair de uma fonte, não tem como sair 2 tipos de água, doce e salgada. Então se compactua, compactua. Nossa, eu recebi um convite, eu escrevo, né? Estou lançando um livro agora recentemente, para participar de um edital que vai premiar, né, artistas com excelência, com valor em dinheiro. Mas eu já soube que tem cota para um monte de coisa, para negro, para homossexual. Eu já largo atrás, porque eu sou branco, eu sou hétero. Minha esposa falou, fala que tu é viado. Já vai ganhou os pontos. Já vai na frente. Então, a minha resposta para esse amigo que me convidou foi negativa, porque eu não quero me colocar à prova de gente com pensamento enviesado, cara. Sim. E eu acho que é isso que você trabalha bastante, contra, né, como se chama esse sistema woke, né? Você é um cara que luta muito, mas eu temo que essa sua mensagem, que é tão importante, essa sua luta, que é tão importante, que ela não chegue nas pessoas que vão votar, porque estão mais preocupadas com o assistencialismo. Então, eu queria que você, mais uma vez, reforçasse, olhando no olho dessas pessoas, dizer por que elas têm que largar de mão o assistencialismo e acreditar em alguém que tem uma visão mais global, uma visão de qualidade de vida, de moral, de costume, de conservadorismo. Como que essas pessoas, às vezes pessoas boas, estão votando nos caras que estão lá dando as migalhas e elas mal sabem que é o que você falou lá no início, né? Essas migalhas é só o pão e o circo, né? Exato. De 4 em 4 anos, a gente já sabe, é clichê. Eles vêm dizendo que vai fazer, que vai acontecer, e muitos vêm fazendo o paliativo. O que é paliativo? A rua e a iluminação, poldando, pintando calçada, às vezes dando cesta básica. Quando a gente não analisa quem a gente está escolhendo, eu preciso escolher uma pessoa que tenha identidade, que ela saiba quem ela verdadeiramente é, que ela seja uma pessoa honesta. Honesta não somente no dinheiro, mas porque você só vai saber se ela te roubar. Mas quando você identifica uma pessoa honesta, ela é honesta nas palavras, ela é uma pessoa franca, ela é uma pessoa sincera. Ali tem honestidade. A partir daí a gente começa a identificar um bom candidato. Uma pessoa que tenha competência, que você sabe que essa pessoa vai ter competência de agir lá dentro. Eu dou um exemplo aqui, uma suposição, é um João pipoqueiro. Ele está na praça sempre, ele sempre ajuda as pessoas, faz caridade, as pessoas se mobilizam, leva até as coisas para ele lá, ele distribui, é legal com as crianças, ele é muito bom e muito popular. Porém, ele não tem conhecimento para estar lá dentro. Sabe o que vai acontecer? Nada. Ele vai ser uma pessoa muito boa que não vai conseguir fazer nada. Eu te dou um exemplo. Me escolha para ir na sua casa fazer um jantar para você, só porque eu sou legal. Você vai se arrepender amargamente, porque eu não sei fazer comida. Então não é porque eu sou legal que você vai me convidar para fazer o seu jantar para sua família. Tem que ter competência para fazer aquilo ali. Tem que ter honestidade, tem que ter competência e precisa ser uma pessoa que está alinhado à mudança que você precisa, à mudança que você quer. Essas pessoas seguem o ritmo. Eu quero mudar o bairro, eu quero mudar, trazer melhoria para o bairro. Vereador não é de bairro, vereador é de município. E a melhoria é sempre as mesmas: asfalto, lâmpada e poda árvore. E aí
Às vezes a mulher, ela quer trabalhar para aumentar a renda da família. Quem tem mãe, vó, né, para deixar as crianças, deixa e vai trabalhar. E quem não tem? Quem não tem, não vai, fica em casa. Aquela mulher poderia estar ajudando a aumentar a renda da casa, mas não vai porque não tem uma creche. E o vereador, ele pode ir lá buscar recurso também, mas ele não tem competência, ele não sabe. Como eu falei, o ônibus que demora é competência de um vereador. O mendigo que está dormindo na frente do seu prédio, que está lá dentro, sabe o que acontece? A gente pode fazer, tendo autonomia para fazer, preparar um espaço para que aquelas pessoas durmam lá dentro. E aí sim, colocar uma lei municipal que não vai poder dormir na rua, porque tem lugar para eles dormir. E tem muita gente que dorme na rua porque quer, outros que têm passagem pela polícia, são ladrões, sabe? Então, tem muita coisa que podem ser mudada, porém falta competência. Então, escolha uma pessoa competente para estar lá naquele lugar, porque se você não fizer isso, só alcançar aquela pessoa que fala de 4 em 4 anos que vai trazer melhoria, sabe o que vai acontecer? Você só vai arrumar motivos para reclamar novamente. Por quê? Porque você só conhece aquele do teu bairro, você só conhece aquele que vem fazendo campanha, aquele que está ali perto de você. Então, escolha pessoas que verdadeiramente vai trazer projetos que vão fazer diferença na sua vida, que são competentes e que têm o desejo de mudar. Fora isso, se você está agradecido por alguém que arrumou um exame para você, saiba que ele está fazendo parte de um monopólio, que só eles conseguem, menos você. Quando, na verdade, ele deveria lutar para você ir lá conseguir. Só que isso dá voto, isso gera gratidão e alimenta uma máquina chamada sistema que alimenta a corrupção. A gente tem 2 minutos ali. Como eu te falei, a gente não estava preparado para isso. Mas, então, eu quero que você me responda rapidinho aqui, Marcelo, qual o teu sonho? O meu sonho é chegar no céu. O meu sonho é morar no céu. Boa. Porém, eu quero levar o máximo de pessoas possíveis. E esse meu projeto é um freio para combater aqueles que querem avançar, desvirtuando a mente da sociedade, desvirtuando a mente dos nossos jovens. Então eles querem implantar na cabeça dessas pessoas um governo anticristão. E eu serei um empecilho para isso. Já estou sendo e serei potencializado para ser ainda mais. Confesso que eu gostei dessa resposta, Marcelo. Obrigado. Obrigado a você, Conte meu comigo. amigo. E valeu. Vamos para cima. Vamos embora. Está nascendo um novo líder em São Gonçalo e esse líder é Marcelo Castro. Oh. Valeu.